Boa tarde, querido irmão, querido amigo, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre você e sobre a sua família. Amados, o Espírito Santo me incomodou no bom sentido para estarmos gravando aqui mais uma atualização profética, um pequeno vídeo, para ser mais um alerta. Amados, eu tenho acompanhado alguns vídeos no YouTube, mensagens, e o Espírito Santo ele tem mostrado em A mais B de que temos pouco tempo. Muitos podem dizer, profetiza só o caos, de que as coisas não vão melhorar. Na verdade, nós estamos num período que iremos caminhar para uma terceira guerra mundial. Já podemos ver isso acontecer. Haverá um pequeno tempo de paz, mas é nesse tempo que Deus permite que a chuva serôdia seja derramada, para que o Evangelho seja pregado ao mundo todo. Só que hoje nós já podemos desfrutar de gotas da chuva serôdia. E Deus está nos preparando, nos convidando diariamente para colocarmos Ele no centro da nossa vida, Ele ser a primazia, a prioridade, primeiro a ser buscado a cada manhã e durante o dia se manter em constante comunhão. Porque, amados, se não for assim, eu sou sincera em lhe dizer, você não vai suportar. Nós não iremos suportar. E hoje já podemos ver como o clima está diferente, a natureza está diferente, as nações iradas. A Ucrânia fez um ataque sem precedentes, quando nós podemos ver aqui que o próprio Zelensky disse que este dia ficaria na história. E isso foi domingo passado. Antigamente as atualizações proféticas eram a cada mês, antes um pouco era a cada ano, agora é a cada semana, ou talvez até uma semana, talvez não, dentro de uma semana, várias atualizações proféticas, porque o tempo está se encurtando. E podemos ver as nações se preparando através de armas nucleares, Temos o Reino Unido que compra armas nucleares para se preparar. Tantas outras nações, a Alemanha, que já está se infiltrando na guerra, Coreia do Norte nem se fala. Nós podemos ver nas notícias que o mundo se prepara para uma grande guerra. E está se encaminhando, na verdade. Nós podemos ver isso nos noticiários. E isso tudo mostra que antes da volta de Jesus, o mundo estará num caos. Haverá um pequeno tempo de paz, será pouquíssimo tempo, pouquíssimo, porque é justamente nesse período em que as nações iradas estão sendo contidas para que o terceiro anjo esteja sendo pregado as 3 mensagens angélicas e o quarto anjo, que na verdade é um resumo das 3 mensagens, onde nós somos os depositários do poder do Espírito Santo. Iremos, na verdade, irmãos, a gente projeta muito para o futuro, porque realmente vai ter um tempo específico e um curto período, igual o Pentecostes no passado. Mas hoje nós podemos desfrutar de gotas da chuva serôdia. E o que eu quero falar é que nesse curto período que está para acontecer, este evangelho será pregado no mundo todo, num curto espaço de tempo. E já está sendo. A gente precisa ter em mente que já está acontecendo, porém vai ter um dia, um período pequeno, exato, que este evangelho do reino será pregado de forma total. E, queridos, antes deste acontecimento, o mundo está se preparando para uma grande destruição. Nós podemos ver através das nações iradas e também esse salto da inteligência artificial. Um ex-cientista da OpenAI, chamado Daniel Kokotayo, ele saiu justamente
da OpenAI, porque ele viu que ela estava burlando a própria filosofia da empresa, que seria de não ter fins lucrativos, e agora ela estava numa corrida lucrativa para ser a primeira, ou uma das primeiras, a trazer a inteligência artificial geral. E quando você coloca no Google, coisa simples, OpenAI inteligência artificial geral, aparece um objetivo da empresa, que é garantir que a inteligência artificial geral, IAG, pela qual queremos dizer sistemas altamente autônomos que superam os humanos no trabalho economicamente mais valioso, beneficie toda a humanidade. E Sam Altman, que é o CEO desta empresa, ele garante que até 2025, no mais tardar 2026, esta empresa fará de tudo para alcançar esta inteligência artificial geral. Nós não temos noção do que seja isso, mas Daniel Kokotayo, ele fez um artigo onde ele descreve que essa inteligência artificial, quando ela alcançar esse patamar geral, é o fim das profissões. Muitas profissões, professor, médico, tantas outras, serão substituídas. E na verdade já estão muitas sendo substituídas e serão substituídas de forma generalizada por esse tipo de tecnologia. E o interessante é que esse artigo lançado por ele é como eu falei, um cientista que no ano de 2020 já falou toda uma trajetória que a inteligência artificial iria acontecer, como ele tem especialidade nisso. E foi visto que o roteiro traçado por ele, realmente a inteligência artificial está seguindo. Não por ele ser profeta, simplesmente por ele entender do assunto. E Deus está permitindo, logicamente, que ela tenha essa evolução. E podemos ver que recentemente, em 2022, foi lançado, né, no final de 2022, o ChatGPT, né? E de agora em diante a inteligência artificial toma de conta do WhatsApp, nós podemos ver. Isso só são ferramentas de pesquisa. Mas quando a gente analisa a inteligência artificial geral, já é algo mais sério e grave. E ele lançou esse artigo mostrando que a inteligência artificial 2027, que é justamente um ano em que ela já estará tomando o mundo inteiro e fazendo estragos na humanidade, diferente do que eles prometem. Amados, interessante, né? Que 2027 é uma data muito interessante. Não é para se marcar data para a volta de Jesus, mas as pedras estão clamando, estão mostrando que existe um período em que tudo converge para esta data. Amados, como eu falei, não é marcação de data para a volta de Jesus, nós não sabemos, só o nosso Deus Pai sabe. O que Deus quer que nós observemos os sinais. E tudo indica da brevidade da volta de Jesus. Só que antes de Jesus voltar, virá um falso. E os sinais também apontam que esse falso Cristo, agora quando a gente estuda a escatologia bíblica, no Apocalipse, e o espírito de profecia, fala que o falso Cristo aparecerá justamente quando a porta da graça estiver fechada. Que será no último ano da história. Isso já é outro estudo, que vai ser o ano das 7 últimas pragas. E ele vai aparecer para enganar as pessoas, porém não enganar no sentido delas se perderem, porque a porta da graça já vai estar fechada. Jesus já vai ter concluído a sua obra de intercessão. Será justamente para aqueles que se perderam, infelizmente, vão receber o seu Cristo vindo para ter, como se diz, uma aclamação geral, onde eles vão dizer, Cristo veio. A irmã White, ela fala que eles vão dizer, Cristo veio, quando na verdade é o próprio Satanás vindo como anjo de luz. Essas questões de seres de outros mundos, tudo isso vai acontecer, amados. Já está acontecendo os sinais, né?
quando na verdade nós sabemos que são anjos caídos, estão aparecendo. E de forma visível para a humanidade. E como é uma profecia em andamento, o Espírito de Profecia também fala que aparecerão diante das cidades. Então, já se preparando para a aparição desse falso Cristo, que será no último ano da história. Queridos, como é que está a minha, a tua vida diante destes acontecimentos? Deus, ele não está mais pedindo, ele está clamando para que nós o busquemos. Não há mais tempo de brincar. Não há mais tempo. Deus, ele está mostrando. Deus, ele está pedindo. Da mesma forma como na época de Noé. Deus disse, 120 anos, e meu espírito não contenderá mais com o homem. E Noé sabia quando os 120 anos estava perto de se concluir. E Noé, o que foi que ele fez? Continua na construção da arca e pregando. Só que a maioria, praticamente todos, só Noé e sua família se salvaram. E uma semana antes, os animais estavam entrando na arca. As pessoas estavam vendo e não faziam absolutamente nada. E não aceitaram o chamado divino. Da mesma forma, hoje, estamos meio que vendo os animais entrando. Tudo mostrando. Sem falar no âmbito religioso, eu só falei do âmbito das nações, falei somente da questão dessa inteligência artificial. Mas quando olhamos para o âmbito religioso, nós temos um Papa, Leão XIV, que vem da linhagem dos leões. Leão XIII foi justamente o Papa que estava no poder na época da Lei Dominical Nacional dos Estados Unidos, em 1888. O cenário está se formando novamente. E temos o Projeto 2025, que nós sabemos que a Lei Dominical está ali dentro. Eles têm pressa. Só que eu acredito que é tudo de acordo com a permissão de Deus. E Deus está permitindo que tenhamos um pequeno tempo a mais. Mas esse ano de 2025 é um ano realmente de grandes acontecimentos proféticos. E esse tempo está expirando. Amados, como é que anda a tua busca com Deus pela manhã? Você está priorizando o seu sono? Porque para a gente acordar cedo, precisa dormir cedo. É uma questão de saúde? É. Deus nos deu os 8 remédios naturais. Nós sabemos que é uma questão de saúde, mas também é uma questão de sobrevivência espiritual e vivência espiritual. Queridos, o interessante é que Deus tocou no coração e disse a hora, acordar de madrugada. Não é fácil. O corpo pede para dormir. Mas nós precisamos dizer não para o nosso eu. E pedir forças a Deus. E obedecer o que Ele está pedindo. E eu já vi que tem muitos irmãos que Deus está fazendo o mesmo chamado. Lá em Jeremias, o Senhor nos fala que invocar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus, Ele está querendo que o busquemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento e todos os dias. Queridos, este é o alerta, este é o sinal de que a linha do tempo está se esgotando. Não tem muito tempo, amados, não tem. Como é que anda o culto da família, o altar familiar? Seja uma família solo, seja uma família com filhos, sem filhos.
Seja você morando com os pais, como é que anda o culto familiar teu? Familiar pode ser até mesmo você sozinho, todos os dias. Eu comparo o sacrifício da manhã e o da tarde. No santuário, antigamente, era o cordeirinho que era para ser sacrificado. Mas hoje, o sacrifício vivo somos eu e você. Os nossos corpos sendo colocados diante do altar do Senhor diariamente. Só assim iremos vencer. De outra forma, não vamos suportar. Então, queridos, esta é uma mensagem de alerta e, ao mesmo tempo, de esperança, porque este mundo já deu o que tinha de dar. Não há mais graça. Satanás, ele faz de tudo para que tenhamos os nossos planos para aqui de tantos e tantos anos, quando, na verdade, nós precisamos almejar o céu. Enquanto estamos aqui, logicamente que Deus dá sabedoria para termos uma vida organizada pela graça dEle, através do poder dEle. Só que os nossos olhos não devem estar fincados aqui. Devemos estar voltados com os olhos para o céu. Eu sei que nós temos muitos planos, até mesmo acadêmicos, não sei, você que sabe com Deus. Mas eu conheço pessoas que não seguiram finalizar estes planos porque viram que não tem muito tempo. O que Deus ele está pedindo de nós não é a gente se embaraçar mais com as coisas do mundo, mas sim, queridos, nos envolvermos mais com as coisas de Deus. Porque o grande mal desse século está sendo nós termos pouco tempo para o Senhor e muito tempo para trabalho, estudo e tantas outras coisas. Não perca a tua salvação por causa deste mundo, por causa das distrações deste mundo. Siga o que Deus tem de plano para você. O Espírito Santo, ele fala, ele mostra. Mas para você e eu sabermos qual é o plano de Deus para mim e para a tua vida, nós precisamos ter tempo para Ele. Colocar Ele em primeiro lugar. E assim Ele vai revelar qual é o plano dEle. Se de repente for ter algum estudo que não atrapalhe tanto a comunhão sua com Deus, tudo bem. Mas se for para somente agregar status social, isso em qualquer área da nossa vida, só por vaidade, muitos irão perder a salvação por causa da vaidade. Vaidade seja no sentido físico, mas também no sentido como Salomão falou, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Até no sentido financeiro, no sentido profissional, nós precisamos almejar o céu. E como eu falei, Deus ele vai te mostrar se você precisa fazer tal coisa ou não. Porque os tempos em que vivemos são tempos difíceis e vai piorar mais. Eu não tenho como dizer que vai melhorar, que eu estarei mentindo e mentira é do diabo. Deus quer de nós que sejamos embaixadores do reino dele, com todos os recursos que estão em nossas mãos. Promover o seu reino, não a nossa própria melhoria como pessoa ou como status. Não. Deus, ele quer de nós pessoas guiadas por seu Espírito, onde ele quiser nos colocar, estejamos à disposição. Queridos, esta foi uma pequena mensagem, mas que você que está desanimado ou desanimada, levanta a tua cabeça, porque a tua redenção se aproxima. Jesus está voltando.
Não tenho dúvidas disso. Olhe para o alto e não deixe que nada abaixe a tua cabeça. Olhe para Cristo e Ele te fortalecerá. Ele é o centro da minha e da tua vida. Para concluirmos esta atualização, vamos orar ao nosso Deus. Santo, Santo, Santo Deus, maravilhoso Pai, Criador de todo o universo. Por favor, Senhor, nos abençoa, Pai. Nos abençoa, Deus, com o teu poder, Deus Espírito Santo. Essa pessoa, Senhor, que está neste momento agora orando e ouvindo esta mensagem, ou aquelas pessoas que simplesmente ouviram só uma pequena parte, não ficaram até o final, ou aquelas pessoas que ficaram até o fim, ó Deus, derrama a tua bênção, o teu poder sobre cada uma delas. E querido Pai, nos desperta, Senhor, enquanto há tempo, porque nós cremos que o Senhor está voltando. Nos ajuda, Senhor. O Senhor sabe das condições nossas, se iremos suportar ou não. Só te pedimos o teu auxílio e a tua condução. E fica conosco, e muito obrigado pelo teu sacrifício lá na cruz do Calvário para nos salvar e nos dar esta oportunidade de salvação. É o que te imploramos, em nome de Jesus. Amém. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Amém.